espero que dê tudo certo. Sim, e nós iniciamos agora essa iniciativa. Um abraço para a Jussara, aqui de Pelotas, os companheiros do Dr. Marcelo, lá de Pelotas, no movimento pela pacificação. Ótimo. Tem referências muito positivas. Então, nós do Compass, nós temos a reunião toda quarta-feira do Conselho Municipal de Cultura de Paz. E, logicamente, que com a epidemia tudo foi suspenso, né? E a gente, então, falamos assim, bom, então vamos ampliar a nossa reunião. Em vez de fazermos só a nossa reunião do conselho, administrativa, né? Vamos convidar pessoas de fora, né? E a gente, então, iniciou isso. Hoje é a nossa segunda experiência. Na semana passada veio o professor Ney. A gente está gravando, já iniciei, inclusive, a gravação, né? A gente está gravando e depois a gente vai disponibilizar no YouTube. Vai colocar no YouTube, porque passa a ser uma reunião de estudos, né? Silvia, você que está entrando agora, o Leoberto, ele teve um problema, eu ainda vou repetir, porque vai entrar outras pessoas, vocês desculpem aí, né? Teve um problema de saúde, e o senhor Afonso, né, que é o companheiro dele aí do Rio Grande do Sul, ele gentilmente, né, aceitou fazer essa conversa com a gente. Então, vamos aí ter uma manhã produtiva, né? A Silvia, ela é editora do nosso site Mídia de Paz, né, Silvia? Tá com som aí, Silvia? Tá sem som, Silvia. O microfone está fechado, Silvia. Vamos lá, todo mundo vai se adaptando, né, à tecnologia. Pronto, acho que agora liberou. Liberou? Tá me ouvindo? Ligou o som. Ah, então. Seja muito bem-vindo, professor. Esteja em casa. A casa é toda sua, Londrina é toda sua. Muito prazer em conhecê-lo. Tá bem, obrigado. Então, opa, tá entrando aqui, Secretaria Municipal de Educação. Vamos ver quem que é. Rigoberto de Almeida. Inclusive, gente, a Silvia, já quem já está aqui, né? A Silvia vai olhando no chat, e aí quem tiver assim já perguntas pode já deixar escrito, né? O ideal seria que cada um depois no chat colocasse o nome, a instituição e a cidade, porque daí a gente vai copiar aqui e vai fazer a lista de presença, né? E a pergunta também, já vai colocando a pergunta, né? A gente vai pondo na ordem. Vai pondo numa ordem aí. Aí, a hora que for iniciar, a gente vai seguindo uma ordem, então. Projetos, tem aqui, ó, projetos, eventos, secretaria. Não tem o nome da pessoa, não sei se a pessoa pode falar de onde que é, quem que é a pessoa. Sou eu, Carla. Ah, oi, Carla. Carla Cordeiro? Isso. Ótimo, você está sem a imagem, você sabe, né? Eu estou tentando ativar aqui. Então, olha, tem a nossa amiga aqui, a Jussara, né, Jussara? Ela é da secretaria, eles estão fazendo círculo virtual com os professores, né? É nesse momento de pandemia lá, o objeto da palavra virtual, não é isso, Jussara? A Carla é gestora aqui ela é conselheira do Compass e gestora da Secretaria de Educação de Londrina, e a gente também tem o programa da Justiça Restaurativa implementado aqui, né, Carla? Depois a Carla vai falar também um pouquinho. Enquanto a gente espera os outros, se quiser falar um minutinho isso, Carla. Nesses dias agora, né, a gente tem reinventado mesmo bastante, através das ferramentas que a gente tem, bastante forma de estar levando, sim, a continuidade do programa Vida, né, que aqui a gente chama de programa Vida, para as escolas, tanto para os alunos quanto para os professores. Então, toda sexta, a gente tem também
uma forma de círculo, né? Não dá para dizer que é o círculo, mas é uma adequação de um círculo com os professores, e os vídeos que a gente tem levado para as crianças nas casas deles. Então, tem várias ações, inclusive no site de Londrina, tem lá o Programa Vida, onde tem várias ações acontecendo, que todo mundo está se reorganizando, né, neste momento, para estar levando um pouco da justiça restaurativa, um pouco dessa prática de ouvir, de valores, né, nesse momento que é tão preciso. Interessante. Aqui nós temos formados, né, pela SMED, temos 71 facilitadores, mas a gente sabe que nem todos atuam. Então, nós temos uma base de 42 que estão atuando, né? E eles começaram essa semana, então, atuando em suas escolas, mas nós somos 89 escolas. Então, eu e 3 colegas da secretaria estamos atendendo as escolas que não têm facilitadores. Hoje à tarde eu começo, e como o círculo virtual, ele não suporta muitas pessoas, o sentido fica muito demorado, né? Realizando com 12 pessoas por círculo. Então, é algo um pouco demorado para atender, né, a todos os interesses. Mas acredita-se que é o que nós temos agora, né? Acredita-se que vai, de alguma maneira, atender. E algo positivo que eu vejo é que, neste momento, as pessoas estão tendo tempo de conhecer, né? Que na escola, muitas vezes, não tem aquela disponibilidade de ceder seu espaço, né? E acredito que, ao retorno das aulas, que espero que seja o mais rápido possível, que isso tudo passe, né? Eles abram as portas, então, para receber os círculos e têm interesse também de fazer a formação como facilitadores. Muito bacana. Acredito que esse é o momento, né, de nós... É o momento que a gente tem para estar divulgando e mostrando, né, o quanto é necessário, ainda mais agora, nessa situação que a gente vem passando, né? Isso mesmo. Então, agora estão entrando outras pessoas, já estamos em 9, né? 9 horas e 3 minutos. O senhor Egberto, né? Senhor Egberto? O senhor é de qual lugar? Egberto de Almeida, é isso? Tá me ouvindo? Ele está com a câmera, o som fechado. Bom, o Egberto é de São Paulo. Olá, consegui. Estava com um problema técnico aqui. Fala, senhor Egberto, o senhor é de São Paulo? Sim, sou juiz aqui de São Paulo. Seja bem-vindo. Prazer e parabéns pela iniciativa. Muito contente de ver todos. Grande abraço, Conzen. Um abraço, bom dia, Egberto. Muito bom ter você aqui. Falar sobre essa temática que você domina em todas as perspectivas. Muito bom ter você, Egberto. Que bom. Olha aí. Obrigado, Conzen. Prazer te ouvir também. Vamos esperar mais, assim, 5 minutos para mais algumas pessoas, né? Inclusive os conselheiros que ainda não entraram, né, Silvia? A Neuza entrou agora. Isso. Quer falar hoje, pessoal? Ver. Ô, Luiz, quer fazer uma rodada quem é quem, só para ficarem à vontade? Não, deixa eu ver depois. Vamos esperar mais um pouquinho, Silvia, e a gente faz isso. A história do horário é assim, né? Sempre. Mas aí depois a gente começa e o senhor Afonso faz, aí olha que vem. Ô, pessoal. Oi, Bruno, seja bem-vindo. Você sempre entrava direto? Oi, Bruno. Peraí. Entrou a Mariana. Eu vou mandar de novo o link. Olá, seja bem-vinda. Então, ô Silvia. Oi? Talvez a gente pudesse, nós estamos em 12, talvez a gente pudesse
fazer isso mesmo que você falou, cada um fala o nome e da onde é agora, e depois a gente dá um tempo para as pessoas falarem um pouco mais do seu... Pode ser assim? Pode sim, já estou anotando aqui. Jussara, olha lá você aí, já conta aí o que é a SMED, o que é de Pelotas, grandes amigos nossos em Pelotas, que bom. Conte, para todos ouvirem. Então, meu nome é Jussara, eu trabalho na Secretaria Municipal de Educação, atuo como orientadora educacional e sou facilitadora e instrutora em círculos de promoção da paz não conflitivos. Eu venho coordenando esse trabalho desde 2017, quando a Justiça Restaurativa, então, se tornou a base da pirâmide do Pacto Pelotas pela Paz. E nesse período, então, de pandemia, de isolamento, os círculos virtuais são a ferramenta que tem, de alguma maneira, atendido, né, a demanda, digamos assim, de levar até as escolas círculos de autocuidado. Então, nós começamos semana passada com as equipes letivas, e essa semana iniciamos, então, com os professores, e vamos atender essa semana em torno de 30 círculos virtuais, e semana que vem acredito que vai beirar os 50 círculos para atender aos professores. E, dependendo, a gente vai ver se chega a questão dos alunos. Só que para os alunos é um pouco mais complicado, e em função que a realidade dos nossos alunos é uma situação de vulnerabilidade, escolas municipais, então a maioria em periferias, e as pessoas não têm esse acesso, muitas vezes, né, a essas plataformas, até tem internet, celular com WhatsApp e tudo mais, mas as plataformas se tornam um pouco mais, né, e também a gente está pensando como fazer isso de uma maneira que não cause até um constrangimento naqueles que não têm, né, porque de alguma maneira a gente acaba excluindo aqueles que não têm, que não vão poder participar, e a gente sabe que os alunos sempre são bem atenciosos e acolhem bem a metodologia, né, quando a gente vai nas escolas. Então, esse é o receio até então de chegar aos alunos, mas a gente está pensando como fazer isso, se haverá ou não a possibilidade. E, enquanto não há, nós temos um grupo bem grande de professores. Então, temos a base de 4.000 professores para atender, então tem trabalho. Beleza, hein, Carla? Carla conhece bem esse assunto. Carla, rapidinho, vai lá você. Vamos. Cadê? Carla fugiu? Tá sem som, Carla. Enquanto a Carla se ajeita aí... Já estou aqui. Ótimo. Perfeito. Carla, querida, conte. Eu sou a Carla, da Secretaria de Educação de Londrina. A gente também tem uma média de 5.000 professores e em torno de 46.000 alunos, né? A turma da pesada. A gente consegue, através de um programa que a gente tem, que chama Programa Vida, a gente consegue levar hoje os círculos, né? Não na sua íntegra, mas usando vários elementos da justiça restaurativa, para poder trabalhar com os alunos e com os professores. É um programa que está bem bacana, que está crescendo muito, e que nesse momento a gente está tentando levar de uma outra forma, né? Através de vídeo para as crianças, através de alguma, não exatamente o círculo, porque cada um na sua casa fica um pouco mais difícil, mas a gente tem feito várias ações nesse sentido. Bacana. Vamos lá. Luíde, você que... desculpa, sou conselheira também de Compass. Não, só lembrei, sou conselheira do Compass também. A gente acaba achando fácil, né? Porque já é. Luíde, você de São José dos Campos, tive o prazer de conhecer, está lá, conte para nós. Tá sem som, Luíde. Tá sem som. Solta o seu som, mano. Esqueci que é prática ele desativar para não atrapalhar os outros, que ligá-lo. A gente faz isso. Então, meu nome é Luiz, eu estou presidente do Conselho Municipal da Cultura de Paz. Esse conselho é fruto da campanha da fraternidade do ano retrasado, que foi pela superação da violência. E um dos gestos concretos foi montar esse conselho, que, na verdade, já existia desde 2004. Existia a lei, mas nunca foi constituído. Então, nós levantamos o conselho
conseguimos montar são 2/3 de sociedade civil, 1/3 do poder público, e esses 2/3 estão muito bem representados entre ensino superior, entidades e movimentos sociais nessa área de cultura, organizações de cultura de paz e tradições religiosas, que são 5, que na verdade são 10, o suplente não é a da mesma. Então, nós temos 10 tradições religiosas dentro do Conselho, que já é uma grande conquista na questão da paz e da intolerância, principalmente, superar a tolerância, né? Bom, o Conselho aqui, ele está mais voltado para áreas da política pública do que a atividade. Então, essas atividades que vocês estão relatando, nós temos a justiça restaurativa, círculos, cirandança, vários ligados ao polo irradiador de cultura de paz, ao GCRIM, que é o Juizado Criminal, onde o promotor ele está à frente do polo irradiador. Então, todas essas atividades é o polo que puxa. Também nós temos um órgão do governo do Estado que é ligado ao Núcleo de Vigilância Epidemiológica, chama-se Núcleo da Paz, pela cultura da paz. Então, nós congregamos vários setores da sociedade e estamos trabalhando nesse sentido. E, particularmente, né, eu estou esperando, acho que sai a semana que vem o resultado de um projeto que a gente está concorrendo junto à Fundação Fiocruz. Nós vamos estabelecer aqui em São José um canal de escuta assistida por causa da violência doméstica nesse tempo de pandemia. Nós sabemos que está aumentando os casos das pessoas dentro de casa, nesse convívio intenso, as rusgas, as angústias, uma série de coisas vai aflorando e muitas vezes gera violência. E às vezes a pessoa quer um canal para ser escutada. Então nós estamos criando um PABX digital, isso tem um custo por mês, e nós vamos disponibilizar isso. Hoje eu tenho 50 profissionais de psicologia e psicanalistas disponíveis para fazer esse atendimento de escuta assistida. E terapia não é um canal que a pessoa vá fazer uma terapia psicológica, entendeu? Mas é um lugar que ela vai poder desabafar, contar, e se houver casos de violência, esses profissionais vão nos reportar e nós acionamos os órgãos competentes, Conselho do Idoso, Conselho Tutelar, Delegacia da Mulher, enfim, aonde for o caso ser encaminhado. Então, é mais ou menos como São José está caminhando, né? E o Conselho está parado nesse sentido. E essa ideia de vocês me suscitou a ideia de fazer também aqui um canal, uma reunião virtual com os conselheiros. A maioria está de férias, casa, né? Home office. Mas estamos aí. E é um prazer imenso estar com vocês hoje aqui, compartilhando e aprendendo um pouco mais para a gente trazer para cá. Prazer é nosso, então. Viu, Silvia? 9h15, praticamente, a gente está em 13. Vamos começar, né? Vamos começar com o Afonso Armando Conzen. Para os que chegaram agora, nós estamos na reunião do Conselho Municipal de Cultura de Paz. O Conselho Municipal de Cultura de Paz de Londrina tem 12 anos. O nosso movimento pela paz e não violência Londrina comemora seus 20 anos de atividades. E a partir... Hoje, na verdade, é o segundo dia que nós fazemos essa dinâmica aí. Nós estamos muito felizes, né? Porque vieram várias pessoas de fora aqui participar, trazer as experiências deles. Então, o Leoberto teve um problema de saúde sério, né? Tem que ser sério para ele, inclusive, né, senhor Afonso, não poder estar aqui, logicamente. E pediu, né, para o senhor Afonso Armando Conzen, fazer a fala para a gente. Ontem nós conversamos, ele me falou, olha, Luiz Cláudio, eu falo 20 minutos, meia hora, depois a gente abre, né? Então, na hora que a gente abrir, cada um pode fazer uma pergunta e também, como alguns já relataram, né, falar do seu trabalho, do seu convívio, da sua cidade, nessa segunda rodada. O nosso horário é das 9 às 10h30, então a gente teria esse horário para fazer isso. Como nós estamos em 13, espero que com certeza ainda alguns outros vão entrar, mas aí eles vão entrando e vão escutando a fala do senhor Afonso, né?
e aí depois a gente abre para essa rodada de perguntas e das pessoas falarem um pouquinho. Pode ser assim? Então, eu estou aqui autorizando as entradas, que nesse sistema tem que ir autorizando. A Silvia vai botando lá pela ordem. Eu peço que no chat também, já falei, estou repetindo, né? A gente às vezes tem que ir nesse mecanismo aqui, repetir várias vezes. Vocês colocarem no chat o nome de vocês, a instituição e a cidade, porque aí depois a gente copia aqui no chat, a gente tem uma lista de presença. Nós estamos gravando, a gente vai deixar isso no YouTube, para disponibilizar depois esse nosso bate-papo, para quem não pegou na hora, poder assistir depois. Ok? Acho que é isso por enquanto. Então, vou passar a palavra. Já agradeço, viu, senhor Afonso? Né, senhor, assim, na última hora, assim, ele falou, não, vamos participar, assim, né? Então, já agradeço muito, senhor, já conversamos antes, é muito simpático, né? Estou muito feliz de ter um novo amigo, né? E aí eu passo a palavra para o senhor se apresentar. Depois o senhor me manda 5 linhas, né? 5, 6 linhas, eu sei que o seu currículo é enorme, mas 5, 6 linhas para a gente no YouTube colocar lá a sua qualificação. Mas, por favor, se apresente e faça a sua fala aí, como o senhor falou, de meia hora. Obrigado, Luiz Cláudio. Bom dia a todos e a todas. Espero que todos estejam me ouvindo. Eu estou falando de Porto Alegre, Rio Grande do Sul. Eu sou professor da Faculdade de Direito da Fundação Escola Superior do Ministério Público do Rio Grande do Sul, onde me dedico à atividade docente, depois de uma aposentadoria como procurador de justiça no Ministério Público do Rio Grande do Sul. Eu não gostaria de alongar a minha apresentação, apenas dizer que eu sou absolutamente entusiasta da justiça restaurativa, me vejo envolvido com o movimento restaurativo, basicamente desde o seu início, aqui com uma parceria grande no Rio Grande do Sul, com organizações governamentais e não governamentais, liderada aqui pela Escola da Magistratura, e sob a liderança do desembargador, hoje desembargador Leoberto Branquet. Então, uma enorme satisfação de estar aqui com vocês, também um enorme desafio. Eu ontem, quando me dei conta que eu tinha aceitado o convite, eu digo, poxa, mas falar em nome do Leoberto, ou então no lugar dele, é uma responsabilidade difícil de compreender e assumir, especialmente quando se fala numa temática, né, de transição a que ele sempre dá, né, uma verniz para além da concepção sistêmica. Ele tem conhecimentos, pelo menos introdutórios, sobre astrologia, e consegue, portanto, dar essa dimensão, uma dimensão mais ampla, que exatamente o tema merece. Me deu vontade de sugerir ontem, Cláudio, que você convidasse o Dr. Penido de São Paulo, e eu vejo com muita satisfação que ele está aqui. Então, isso me tranquiliza, porque certamente ele poderá me complementar. Vou usá-lo, vou citá-lo diversas vezes, porque ele, além de ser uma referência brasileira em justiça restaurativa, ele é desses que estão na vanguarda do movimento, não só em São Paulo, mas no Brasil. Ele já produziu sobre esse tema, e certamente fez formação específica sobre essa temática, e certamente teria muito mais condições do que eu para falar sobre isso. Mas não vamos agora inverter os papéis, eu vou honrar o convite e vou tentar contribuir para a nossa reflexão. Fala, senhora. Então, vamos lá. As perguntas iniciais são mais ou menos óbvias, né? Ou seja, é possível falar na dimensão espiritual da justiça restaurativa. O tema aqui, como todos viram, é transição planetária, justiça restaurativa e espiritualidade. É possível falar nessa perspectiva? O que significa exatamente espiritualidade? Né? De que espiritualidade estamos falando? Qual a relação entre espiritualidade e justiça restaurativa? Ou então um pouco mais focado no sentido do Conselho Municipal da Cultura de Paz de Londrina, qual é a relação entre espiritualidade, justiça restaurativa e cultura de paz?
e aí eu honro também a presença do Luiz, do Conselho Municipal lá de São José de Campos. Me parece que são poucos municípios brasileiros que têm iniciativas como estas, e são iniciativas como estas, certamente, que testemunham, né, uma perspectiva de mudança de cultura. É nesta perspectiva que eu pretendo abordar um pouco esse tema. Bom, eu não vou responder todas essas perguntas, mas certamente começar dizendo de que não há a menor dúvida, e me parece que nisso temos certa unidade, que vivemos um tempo de transição, ou de transformação, ou de mudança, que podemos chamar de planetária, civilizatória, paradigmática, mas está no ar esta mudança. Está todo mundo querendo perceber o que na verdade está acontecendo, né, para onde a humanidade está caminhando, e que eu, como indivíduo, né, posso contribuir para não só entender o que está acontecendo, mas também, eventualmente, contribuir com essa transição, com essa mudança. Esse tempo de transição nos permite inúmeras questões, né? Certamente, uma delas é questionar a forma como a nossa cultura, como a contemporaneidade, ainda coloca seus valores em movimento, como ainda permite a exploração do homem pelo homem, como ainda utiliza os recursos naturais como se eles fossem inesgotáveis, como ainda prevalece sobre a condição humana a prevalência de bens materiais, do acúmulo, das relações de poder, de desequilíbrio e de enormes injustiças. Se vivemos um tempo de transição, seja planetária, seja civilizatória, não importa muito a adjetivação, certamente esta importa numa mudança cultural. E tem autores que nominam essa mudança de uma transição de uma cultura de guerra para uma cultura de paz. Uma referência na cultura da cultura da paz é um psicólogo norte-americano chamado Dave Adams. Ele foi presidente da Unesco por diversos anos e deu uma contribuição enorme para o desenvolvimento da cultura da paz. Ele, nesse sentido, tem uma frase emblemática. Ele diz que a transformação da sociedade de uma cultura de guerra para uma cultura de paz, ou de uma cultura de confronto, de uma cultura adversarial, de partes em oposição, em que alguns estão certos e outros todos estão errados, essa é uma cultura que talvez signifique, né, a mais abrangente e radical mudança que qualquer outra anterior da história da humanidade. Dave Adams certamente quer destacar, nesta perspectiva, né, a superação de um paradigma que nos governa atualmente, o paradigma da culpa e do castigo, para a institucionalização, né, de uma outra forma de conviver, que nós, aqui no paradigma restaurativo, falamos que é o paradigma do encontro, da palavra, do direito à palavra. Sugere, portanto, uma outra religião, e talvez fosse até necessário reinterpretar um pouco o sentido desta palavra, voltando até a sua compreensão etimológica, né? Do latim, religio significa respeito ao sagrado. E aqui com foco na pessoa humana, né? O outro como absolutamente sagrado, inviolável, em respeito à sua condição. Responde, portanto, essa transição a uma necessidade ética mesmo, que talvez esteja numa frase que eu tenho aprendido com os filósofos da alteridade, que significa perguntar de como construir
um mundo humano e ecologicamente sustentável. Uma cultura da paz, que não pretende desenvolver um mundo humanamente sustentável, certamente conflita com o sentido da própria expressão, de uma cultura de pacificação. Um lugar, portanto, para refletir sobre espiritualidade e justiça restaurativa. Certamente, então, na dimensão em que essas perspectivas se encontram, que é a dimensão do humano. A contribuição da justiça restaurativa, a percepção não só da dimensão da espiritualidade, mas também de outras dimensões, é evidente. Nós sabemos de que hoje é impossível pensar, né, a pessoa humana, se não de forma sistêmica, levando em consideração tanto os aspectos físicos, como os aspectos emocionais, como os aspectos mentais, e também, evidentemente, os aspectos espirituais. Quando usamos esta palavra, para não ser usada uma palavra em vão, a espiritualidade, do que exatamente estamos falando? Eu estou aqui na minha tela com o rosto e com a mão no queixo, que é o Penido. Doutor Penido, o que é mesmo espiritualidade? Que espiritualidade estamos falando? Nós percebemos de que, na noção assim, mais contemporânea, talvez mais ecumênica ou laica da espiritualidade, nós podemos compreendê-la como sinônimo de sentido para a vida, né? Uma necessidade humana universal de buscar significados. Por que mesmo eu existo? Qual é o meu papel? Qual é a minha função? Evidentemente que as confissões religiosas contribuem muito para isso, porque oferecem ao indivíduo a possibilidade, um modo de viver caracterizado, né, pela busca de alcançar a plenitude da sua relação com o transcendental. Mas talvez o sentido da espiritualidade, numa perspectiva mais ecumênica e laica, mereça uma outra tradução. Eu vou pedir licença ao Dr. Egberto Penido para usar uma passagem de um artigo que ele publicou em 2006, né, numa publicação do Ministério da Justiça, um livro chamado Novas Direções na Governança da Justiça e da Segurança, que ele escreveu sob o título do artigo publicado pelo Dr. Egberto diz: o valor do sagrado e da ação não violenta das dinâmicas restaurativas. Esse artigo está disponível na internet, recomendo a leitura de todos, é uma reflexão importante, um presente de todos para todos nós, de alguém que se aprofundou nessa reflexão e pode nos aproximar com mais facilidade a essa temática. Penido conta nesse livro uma passagem que ele atribui a Leonardo Boff. Todos nós sabemos que Leonardo Boff é talvez uma das maiores referências da teologia brasileira. Ele significa e apresenta significativamente a teologia da libertação, e ele tem, evidentemente, contribuições enormes para além das reflexões propriamente teológicas. E Penido conta que, num evento em que se encontravam Leonardo Boff e Dalai Lama, Bernardo teve o interesse de perguntar, né, a Dalai, né, qual é a melhor religião. Ele diz no texto aqui que estava esperando que ele respondesse: é o budismo tibetano. Ou então, são as religiões orientais muito mais antigas do que a cristandade. Dalai, no entanto, teria respondido da seguinte forma, depois de pensar: a melhor religião é aquela que me faz melhor. Perplexo, Leonardo teria prosseguido na pergunta: o que me faz melhor?
E Dalai respondeu: aquilo que te faz mais compassivo, aquilo que te faz mais sensível, aquilo que te faz mais desapegado, mais amoroso, mais humanitário, mais responsável. A religião que conseguir fazer isso para ti é a melhor religião. Espiritualidade, conclui o texto, encaminha o texto, o professor Penido, espiritualidade básica para Dalai Lama são as qualidades humanas fundamentais da benevolência, da compaixão, da paciência, do desapego, da humildade, do contentamento, da simplicidade, da disponibilidade, da tolerância, da atenção plena, nós diríamos em justiça restaurativa, né? Do senso do humano, da capacidade de se importar, de cuidar, de compreender, de perdoar e, principalmente, de servir. Parece que são valores muito familiares para nós da justiça restaurativa. Parece que faz parte do nosso caderno de anotações. Aquilo que nós escrevemos nos nossos encontros de formação, no lugar mais privilegiado, que queremos escutar, entender, ouvir, para compreender melhor. Em síntese, quando nós ouvimos falar nestas palavras, nestas expressões, nós nos perguntamos imediatamente: qual é mesmo a minha filosofia de vida? Que sentido eu dou para a minha existência? Qual a minha esperança? Qual a minha fé em um mundo melhor, em algo maior do que eu, na qual eu gostaria de contribuir para a sua construção? Como a minha espiritualidade se traduz para os outros? Como o que a minha espiritualidade significa na prática? Quando eu a coloco em movimento, como sinônimo de equilíbrio, de paz, de amor, de compaixão, de conexão com os outros, de benevolência, e eu estou aqui repetindo as palavras que estão escritas em todos os manuais que falam, que refletem sobre prática restaurativa. Portanto, nós temos duas áreas, duas compreensões que estão profundamente implicadas uma com a outra. Não há como pensar justiça restaurativa, não há como praticar justiça restaurativa sem compreender a dimensão da espiritualidade dessas práticas, compreender o sentido da espiritualidade. Portanto, a espiritualidade restaurativa nos remete para a colocação em movimento do mundo dos valores. Portanto, a substituição como consequência de uma cultura de guerra para uma cultura de paz. Ou então, em outras palavras, para pensarmos menos em proteção social e mais em pacificação social. E nós não atingimos a pacificação social sem que nós possamos partir de nós mesmos, de como nós somos, quem nós somos, quais são os meus valores, do que eu penso na vida, e mais, de como eu me relaciono com os outros. Um lugar de privilegiado, portanto, para aprender a ser melhor, a conviver melhor. No fundo, me parece que a estratégia de pacificação social, quando se associa à utilização das práticas restaurativas, que faz, né, com tanta ênfase
Londrina, né, e aqui eu já vejo que São José de Campos também, e tantas comunidades fazem, eu vejo aqui a Jussara de Pelotas, que estão ali profundamente implicadas em toda uma política de pacificação social, usando os métodos, os princípios, os valores e a forma de proceder da justiça restaurativa, não para direcionar, para orientar, né, para tornar prática as ações de pacificação social. Que importa para todos nós, certamente, uma mudança do nosso modelo mental, né? Ou, diria Robert Zer, né, da forma como nós vemos. Portanto, nos provoca para um trocar de lentes, termos um outro olhar para a realidade, para essa concepção, para nós mesmos e para os nossos relacionamentos. Quando, por esta concepção, certamente, abandonamos a estratégia da culpa e do castigo da nossa tradição retributiva, né, em que verbos como apurar, acusar, condenar, punir, integram, né, a linguagem. Aqui nós estamos oferecendo outra linguagem. Os verbos que nós queremos colocar em movimento são de outra dimensão. Nós usamos verbos como compreender, né, cuidar, usamos verbos como reparar, como restaurar. Não é isso? Portanto, um deslocamento de sentido. E, ao colocarmos esta concepção em movimento pela utilização das nossas metodologias, mudamos de estratégia. Passamos a pensar, e eu estou me inspirando aqui na nossa professora, referência de todas as práticas, praticamente hoje, restaurativas no Brasil, do Círculo Construção de Paz, que é a professora Kay Panis, que diz que cada pessoa tem dignidade e valor em si mesma. Abandonamos os preconceitos, os eticamentos, os locais, os lugares sociais, né, de autoridade, e nos colocamos face a face, no encontro, aonde a nossa subjetividade, a nossa interioridade pode ter visibilidade ou transcendência. E diz ainda a professora Kay que existe um desejo humano universal de estar ligado aos outros de forma positiva. Em que transformamos as crises de relações entre nós, que são os conflitos, as violências, né, que existem e são reais, não como algo que deva necessariamente ser combatido, excluído, reprimido, mas como uma oportunidade de transformação. No fundo, é esse encontro que a justiça restaurativa provoca na dimensão de uma mudança de cultura, uma mudança de paradigma, uma mudança civilizatória. Para que isso seja possível, não quero me alongar nessa fala, certamente é necessário que a gente mude a função de proceder, né, a função do proceder. Então, como nós colocamos essa concepção em movimento, né, como nós usamos as suas metodologias, os seus métodos para cumprir esse objetivo, né, de transformar o conflito, né, ou então de ver o conflito numa oportunidade de transformação. As funções tradicionais, e eu acho que é sempre bom refletir sobre isso, nós estamos muito voltados, né, ao fato, né, tanto na perspectiva disciplinar, para quem trabalha na área da educação, como também no sistema tradicional, de todo o sistema de justiça e de segurança. Ou seja, nós estamos centrados a determinar, em razão do fato, a sanção correspondente. E transferimos esse papel a agentes do Estado, né? Excluímos no nosso sistema, porque temos foco no ofensor, a vítima, e não temos muita preocupação e nem muitas condições de cuidar dela.
Nesta concepção, né, temos uma promessa, que é proteger a sociedade, e nós legitimamos a utilização, inclusive, dos meios de força, mas, em consequência, dizemos de que prevalece, portanto, o interesse da lei sobre as necessidades dos direta e indiretamente interessados. E oferecemos ao ofensor todo um sofisticado arcabouço de resistência, que são as suas garantias jurídicas. Quando nós estamos começando a pensar na perspectiva restaurativa, né, e no proceder restaurativo, nós olhamos numa outra perspectiva, não é isso? Pensamos em que necessidades produziram esse fato. Que necessidades foram produzidas por esse fato? Como cuidar dessas necessidades? E não com a estratégia da transferência dessa responsabilidade para um terceiro, como nós fazemos no sistema tradicional. Não, nós convidamos, né? Nós convidamos insistentemente os direta e indiretamente envolvidos para o encontro, para o face a face, para que eles possam conversar, dialogar, construir entendimentos, pelo envolvimento, portanto, cuidar das necessidades, reparar os danos. E quem tem um pouco mais de envolvimento na prática restaurativa sabe o quanto esses danos, muitas vezes, estão situados exclusivamente no plano emocional. Os afetamentos, portanto, mais traumáticos estão no plano emocional. E também, por que não, restaurar ou restabelecer os relacionamentos. É impossível pensar em estratégias de pacificação social quando se pensa que o conflito está resolvido, a sentença do juiz. Quando o juiz sanciona o infrator. O conflito permanece latente, né? Os efeitos produzidos, os danos produzidos pelo conflito, pelo delito, pela infração, permanecem vivos. Como cuidar deles? Uma estratégia de pacificação não teria nenhum sentido ao transferir a competência, né, de cuidar de nós mesmos para o Estado ou para agentes do Estado. Importa, portanto, o envolvimento. Muda também, e esse seria um outro tema, professor Cláudio, que mereceria certamente uma longa e uma específica reflexão, muda o sentido desta palavra, justiça. O que é mesmo justiça? Né? O que significa essa palavra? Como valor, né? Que sem a qual é impossível conviver em sociedade. Pelas teorias tradicionais, essa palavra muitas vezes tem o sentido de proporcionalidade, de restabelecimento do equilíbrio, num processo de compensações, não é isso? Ou seja, pelo sistema tradicional, ao sancionar, eu produzir sofrimento pelo sofrimento produzido, eu justifico. Não é isso? Eu torno justo, né, aquela decisão. Nós percebemos que aqui nós estamos num sentido, e esse é um pouco o sentido das teorias tradicionais de justiça, muito voltadas à conformação. Seria possível pensar o sentido dessa palavra na perspectiva de transformação? Em que o justo só pode ser compreendido na dimensão do humano, em que eu preciso, como responsabilidade primeira, do fazer justiça, pensar a realidade para torná-la justa. Na relação entre nós, no restabelecimento do equilíbrio entre nós. Estratégia de pacificação social. Sem a compreensão do sentido da palavra justiça, no sentido restaurativo da palavra justiça, pode ser apenas estratégias de acomodação, de conformação, e não, efetivamente, de mudança,
né? Ou então, na palavra que pula esse evento, numa transição de algo que não está bom para algo melhor. Melhor para todos nós, para a vida, para aquilo que dá sentido à vida. A outra palavra é a palavra responsabilidade, né? Muitas vezes compreendida como consequência por determinada conduta, por determinado comportamento. Que no nosso sistema tradicional nós percebemos que muitas vezes nada mais significa do que sancionamento, que aquele que é atingido precisa se submeter passivamente. E se nós olharmos para aquilo que esse sistema produz, vamos olhar um pouquinho para, inclusive nesses tempos de pandemia, para o sofrimento do sistema penitenciário. Não é isso? Parece que é uma espécie de anomia, né? Parece que nós encarceramos a real possibilidade dessas pessoas serem responsáveis. Responsável, portanto, numa responsabilidade numa outra dimensão. Eu, quando falo sobre isso, procuro usar, né, uma construção de Humberto Maturana sobre responsabilidade. Ele tem uma frase que eu gosto de usar. Para ele, responsabilidade é uma solução, mas é uma solução de compromisso com a resposta. Ou seja, para me sentir responsável, eu assumo compromisso. Comigo mesmo, com as minhas necessidades, né? Com o dano que eu produzi, com a reparação desse dano dentro das minhas possibilidades, com o meu sentido de vida, com a minha espiritualidade. E, ao mesmo tempo, assumo responsabilidade pelo outro, numa relação, portanto, na institucionalização do relacional. E, ao apontar isso, eu quero chamar a dimensão relacional da justiça restaurativa. Professor Cláudio, na nossa tradição, nós temos, em geral, foco central no sujeito, né? E pensamos toda a realidade a partir do sujeito. E, muitas vezes, quando agimos com foco no sujeito, né? E as suas classificações, e as interpretações que fazemos dele, né? Por isso que avaliamos, por isso que fazemos perícia, por isso que elaboramos laudos, por isso que temos todo um sofisticado conjunto de inteligências para compreender esse indivíduo como se ele fosse suscetível à redução a uma definição, a um conceito científico. Quem sabe nós ajudamos esse indivíduo a se colocar na mesma condição em que ele se constituiu desde a sua origem. Todos nós somos fruto dos nossos relacionamentos, desde o nosso ventre materno. Eu me constituí na relação da minha mãe, não só física, não só mentalmente, mas também espiritualmente, mas também emocionalmente. E sabemos hoje que aquilo que nos constituiu, às vezes até em fases pré-embrionárias, né, precisa ser levadas em consideração nas transições intergeracionais próprias de uma cultura. Quem eu sou, senão aquilo que eu vivi, aquilo com as pessoas com as quais eu vivi. Se eu não posso constituir o meu filho, mas é o meu filho que se constitui na relação comigo. Portanto, esta dimensão relacional, o foco relacional, me parece que é o centro da estratégia restaurativa. E se nós olharmos os valores da espiritualidade, esses valores só têm sentido na relação. Quando você
Penedo convoca um depoimento tão importante como o de Leonardo Boff, certamente você está trazendo fatores denominados por Dalai Lama como sendo profundamente de natureza relacional. Tenho sempre perguntado, né, aos facilitadores cuja formação eu participo, onde é que está o foco? Vamos olhar para o indivíduo ou para a relação entre eles? No encontro restaurativo, o que importa como estratégia primeira de condução, como mentalização primeira, são as pessoas, a relação entre elas. Se eu tiver foco na relação, e utilizar a metodologia adequada, eu provavelmente vou oportunizar às pessoas o seu desvelamento, né, no encontro face a face. A dimensão do relacional me parece a mais importante para o exercício da função da espiritualidade como uma função possível, né, das práticas restaurativas. Também não tenho como deixar de destacar como dimensões complementares para esta mudança civilizatória, né, para esta nova perspectiva, que é a função cujo a cultura da paz tem implicação, é essa mudança que vem daquilo que Humberto Maturana, esse importante, extraordinário antropólogo, filósofo, pedagogo chileno, nos ensina quando ele fala da cultura matrística, que é propriamente a cultura do feminino, que ele identifica como do olhar, do cuidado, do acolhimento, da proximidade, do envolvimento, do sentimento. Segundo ele, essa é uma característica própria do feminino. E ele, quando escreve sobre isso, ele diz que nós precisamos recuperar uma dimensão perdida, superando, né, as formas clássicas de proceder das relações patriarcais, da imposição, da ordem, né, do domínio de um sobre o outro. Seria possível uma justiça que fosse profundamente feminina, com todas as suas características, não importando se praticada por homens ou mulheres, porque essa não é uma questão de gênero. Essa é uma questão inerente à condição humana e aquilo que nós queremos ver prevalente nesta condição, aquilo que nós queremos ver e aquilo que nós queremos desenvolver. Termino essa minha contribuição, Luiz Cláudio, espero que não tenha sido longa demais, chamando atenção para essa dimensão emocional, que evidentemente é a estratégia do encontro restaurativo, em que nós nos desvelamos não só a partir da nossa racionalidade, mas damos liberdade à manifestação dos nossos sentimentos, em que desenvolvemos, segundo a professora Kay Pranes, uma alfabetização emocional, em que ir às lágrimas, né, em que se emocionar é respeito à condição humana e não uma desqualificação dos sujeitos, uma fraqueza dos sujeitos. Esta alfabetização emocional que a prática restaurativa nos provoca, nos ensina o sentido da vida e, portanto, nos remete a uma espiritualidade, uma nova espiritualidade. As lágrimas, diz o filósofo da alteridade, a que eu sou admirador e tento fundamentar a prática restaurativa a partir dele, que é a concepção da alteridade, a filosofia de alteridade de Emmanuel Levinas, diz ele que as lágrimas talvez sejam isso,
desfalecimento do ser que tomba em humanidade. Uma justiça, portanto, que transforma, que nos convoca para o envolvimento, para o envolvimento de todos nós. Cláudio, obrigado, eu fico à disposição no que eu puder contribuir. Convoco, desde logo, o pedido para que complemente, por favor, todas essas nossas falas, e agradeço muito pela oportunidade. Eu que agradeço, né? E o senhor foi bem profundo aí na reflexão, né? Mexe bastante com a gente, até nós amadurecermos aí os conceitos, tudo isso. Eu proponho o seguinte: nós estamos em 19 pessoas, né? Está oscilando entre 19 e 20, mas alguns entraram agora. E aí eu proponho o seguinte, que cada um que deseje falar, fale por 2 minutos, 3 minutos no máximo. A pessoa controla aí o seu próprio tempo, que a gente não vai controlar, né? Para que todos pudessem falar. Eu acredito que todos poderiam falar sobre o tema, ou sobre a sua cidade, ou sobre o tema e a sua cidade, enfim, falar em 3 minutos. Os que entraram agora, depois o professor Afonso Armando Kozen começou a falar, o Leoberto teve um problema de saúde grave e pediu, né, para o companheiro dele, que participa, enfim, por isso que ele escolheu o senhor, inclusive, né, sabia que o senhor ia dar conta de falar para a gente, muito bem colocado, e a gente, então, fez essa reunião hoje com isso. Para quem é de fora de Londrina, nós temos há 20 anos aqui um movimento pela paz e não violência, um movimento pela construção de cultura de paz. O professor Afonso falou dos verbos, né? Um dos verbos é o pazear, que é um verbo da língua portuguesa que poucos conhecem. Eu pazeio, tu pazeias, por isso nós colocamos Londrina pazeando, né? É um verbo, uma ação colocada. E nós temos há 12 anos o Conselho Municipal de Cultura de Paz de Londrina. Esse conselho ele surgiu com a ideia da Lia Disk, em Palas Atenas, né? Onde sugeriu a criação. Na época tinham 5, a gente foi o 6º conselho, e de lá para cá, desses 12 anos, alguns se iniciaram, outros conseguiram permanecer, outros não, mas enfim, nós estamos há 12 anos ininterruptamente, né, fazendo isso. E agora, nesse momento, a gente ampliou a reunião que nós fazemos toda quarta, e ficamos muito felizes, porque vieram muitas pessoas, né, de outros lugares, aí a gente pode trocar essas ideias, essas informações. Está sendo gravado, depois eu vou disponibilizar no YouTube, no nosso canal, né, para quem quiser passar para outras pessoas. Enfim, aí no chat, vocês, para a questão de uma ordem de quem vai falar primeiro, o nosso horário é até às 10h30. Logicamente que se alguns quiserem ficar um pouco mais, a gente pode estender um pouquinho mais a reunião, né? 10h30, 15 para as 10. Mas, enfim, 3 minutos seria um tempo, dividindo aí o tempo, que daria para cada um falar 3 minutos. Aí vocês colocariam ali no chat a ordem, quem quer falar, e a Silvia vai chamando um por um. O Afonso sugeriu, e então eu também sugiro, né, que o senhor Eida, né, Penedo, né, eu não conheço ainda, pudesse, então, iniciar, depois os outros vão pondo ali no site, a Silvia vai chamando. Pode ser assim, gente? Né? Então, a história democrático tem que ter uma ordem, né, senhora Afonso? Então, essa ordem, enfim, é uma proposta. Mas, então, se o senhor Penedo puder falar, e aí depois os outros vão pondo lá, a Silvia vai chamando. Obrigado. Pode ser? Senhor Gilberto? Olá, então. Bom, eu começo agradecendo profundamente ao Leoberto por essa iniciativa e ao Kozen por todo o conteúdo, mais do que o conteúdo, Kozen, pela forma que passa esse conteúdo, né? Com a alma que você passa esse conteúdo, com o coração e com a verdade, né, que você transmite, né?
Conzen fez uma brevíssima apresentação, uma autoapresentação, mas eu quero trazer aqui, né, o quanto que Conzen é um professor, é um mestre, né, realmente da essência da justiça restaurativa. Ele realmente ele é um dos fundadores desse movimento, né, que estabeleceu uma base, um continente seguro para que tudo que esteja florescendo, né, venha na sua potência e no seu deslumbramento possível da justiça restaurativa, nessa potência transformadora. Então, muito obrigado, Conzen, né? Como sempre, é uma alegria, um prazer, e é muito instrutivo te ouvir, como também o é quando eu ouço o Leoberto, né, com a sua capacidade de comunicação excepcional. Esse tema, para mim, é um tema essencial da justiça como um todo, desse mistério que a gente chama de justiça, que o Conzen tão bem, de uma forma tão profunda, mas de uma forma muito simples, né, nos expôs. Né? Pensar, né, em justiça, e particularmente pensar na justiça restaurativa que nos toca, é pensar realmente nessa espiritualidade, no sentido trazido também pelo Conzen, né, no que nos leva a construir um sentido, no que nos religa a nossa humanidade profunda, no que nos religa a esse sagrado que é o humano, na relação com o outro. As bases da justiça restaurativa, como todos sabem, estão inspiradas em muitas tradições ancestrais, em inúmeras tradições espirituais. A construção do movimento restaurativo, mesmo das suas inúmeras metodologias, é como transitar de um lugar profano para um lugar sagrado. Um lugar sagrado no sentido trazido. Um lugar de respeito, um lugar que possibilite uma alquimia, uma mudança, uma transformação de sentido. Não por outro motivo, as técnicas que informam as metodologias que compõem o movimento restaurativo buscam criar quase que um ritual para essa transição, para essa passagem, para que aumente a probabilidade de a gente acessar, a conectar com a essência amorosa, como muitos pensadores, filósofos e pessoas comprometidas com a cultura de paz ressaltam que é a natureza compassiva, amorosa do ser humano. Como Conze colocou, como nós fazemos essa passagem, né, como a gente faz esse rito de passagem, que é o que está na essência da justiça restaurativa, né, de uma forma, vamos dizer, mais explícita, que deveria estar na essência do movimento da justiça. Usando nesse pequeno tempo aqui, que eu tenho para contribuir um pouquinho essa fala profunda do Conzen, usando aquela imagem, né, de justiça, que é muito comum nós vermos nos nossos tribunais, que é muito comum nas cartas do tarô, que é uma senhora com uma venda nos olhos, né, segurando uma balança e uma espada, né. Essa venda nos olhos, que tem um símbolo, um simbologismo, né, de ficarmos sem um julgamento, né, de acordo com as aparências externas que se apresentam. Se tem isso para ter uma equidistância, uma imparcialidade, né, ela também aponta para a necessidade de ter uma visão
interior, para que a gente possa entrarmos, né, conectar, acessarmos a nosso ethos, a nossa ética, acessarmos a nossa humanidade. Mesmo aquelas imagens onde temos só, né, a imagem da justiça divina, que aí ela já não tem à venda nos olhos, se observarmos, geralmente tem um olhar penetrado para frente, quase num estado meditativo, né, quase numa postura de transcendência, né? Então, essa busca, essa passagem que se fazemos, quer dizer, temos nas raízes do movimento restaurativo inúmeras tradições espirituais que apontam a necessidade de nós transitarmos, acessarmos, né, o nosso sagrado. Faz na desconstrução da coisificação do outro e de nós mesmos. Para que possamos construir sentidos, né, desse lugar, percebendo a transcendência da interconexão de todos. Quando Conzen traz toda essa construção muito didática, né, tratando o tema da justiça, tratando o tema da responsabilidade, tratando o tema que é a essência, né, que a justiça restaurativa, né, coloca no seu centro relacional, porque essa desconstrução e, concomitantemente, há uma construção de sentido, ela se faz junto com o outro. É no encontro, como muito bem pontuado pelo Conzen. Os esgarçamentos ocorrem de forma relacional, é de forma relacional no encontro com o outro que nós vamos nos encontrar e vamos juntos reencontrar, né, essa percepção de interconexão. Bom, eu paro por aqui, né, porque acho que tem muitos para falar, só queria contribuir e agradecer profundamente, porque, Conzen, te ouvir, né, com esse conhecimento profundo que você tem da justiça restaurativa de Levinas, da alteridade, que é uma transcendência, né, falar de Levinas é falar também, né, de um religar, né, de todo o conhecimento que eu sei que você também tem de Teilhard de Chardin, de tantos outros inspiradores, Humberto Maturana, né, que apontam realmente, né, que essa espiritualidade básica do dia a dia, né, está correlacionada com uma justiça básica do dia a dia, uma justiça que nos transforma, né, que está para além dos templos forenses, está dentro dos nossos templos corporais, que resgata o homem integral que nós somos, como corporal, como físico, como sentimento, como mental e como ser espiritual. Muito obrigado, Conzen. Obrigado. Vai lá. Obrigada. Obrigada. Tá me ouvindo? Deixa eu ver, porque eu tive um entreveiro aqui com o celular. Por favor, os senhores que têm muito prática, né? Eu vou, não só coordenar, mas eu já vou aproveitar, porque afinal de contas estou com a faca e o queijo na mão, vou aproveitar para fazer a minha pergunta, trazendo para o chão de fábrica mesmo, né? Eu trabalho em comunicação há muitos anos e vejo isso permanentemente, quer dizer, a necessidade de olhar os indivíduos, principalmente, para poder haver o entendimento. Você trazendo esse raciocínio maravilhoso colocado aqui, eu gostaria que, se possível, pudessem nos colocar também a questão prática do dia a dia, esse olhar da justiça restaurativa. Ou ele tem que ser, quer dizer, não, eu imagino que sim, que seja no dia a dia, seja um movimento individual, né? A gente tem que construir juntos, mas primeiro dentro de nós mesmos, é isso? Por favor, podem me responder? Senhor Afonso?
Silvia, você coloca uma dimensão, né, que nos desafia, porque é evidente, né, se eu quero ser diferente, se eu tenho, né, uma filosofia de vida, essa filosofia não teria nenhum sentido se ela não tivesse nenhuma consequência no meu dia a dia, como eu vivo, de como eu me relaciono, né, na minha casa, com a minha mulher, com os meus filhos, na minha família, no meu trabalho. Por isso que, em geral, nas formações em justiça restaurativa, o que primeiro aparece é que nós oferecemos uma oportunidade às pessoas se compreenderem melhor, né? De elas cuidarem melhor de si mesmas. Porque sem esta condição de autocuidado, de autocompreensão, o facilitador, e especialmente quando ele exerce esse papel, ele passa a ser um técnico, um autônomo, enquanto que ele precisa viver intensamente aquele momento também. Inclusive estar preparado emocionalmente, espiritualmente, a conviver com a diferença, com o impacto da diferença. Eu tenho conversado com facilitadores que se sentem muito impactados quando organizam e realizam um encontro restaurativo em todos os sentidos. Então, Silva, a questão que você aborda, eu diria assim, uma espiritualidade só tem sentido se ela tiver consequência prática, né? Pode se traduzir desde uma mudança da linguagem, e nós sabemos o quanto a comunicação não violenta nos ajuda nesse sentido, de nós termos uma linguagem mais harmônica, mais construtiva, mais compassiva, não é isso? Com relação aos outros. Isso que facilita. Não sei se eu respondi, mas eu quero só dizer isso. Ou seja, evidente que essa compreensão só terá algum sentido se ela terá consequência prática na minha vida enquanto vida, de dia a dia, daquilo que eu faço, onde eu vivo, onde eu me relaciono. Isso, acho que ajudou. Senhor Egberto, você quer complementar na sua prática, né? Porque eu fico muito curiosa. O Conze trouxe o foco principal, né? Eu falo muito que a justiça restaurativa começa conosco mesmo, né? No dia a dia, né? Nós precisamos realmente trabalhar cotidianamente, né? Justiça entendida como valor, né? Mas trabalharmos cotidianamente, né? O valor justiça, né? Trabalhar esse alongamento desses músculos atrofiados, né? Que é como nós respondemos aquilo que nos afeta, como nós vamos desconstruindo as nossas crenças, percebendo, tendo consciência, primeiro momento, é termos consciência diária dessas crenças, como a gente vai percebendo, né, que nós somos co-construtores de uma realidade, como nós percebemos, vamos tendo consciência de como a gente vai construindo sentidos para aquilo que nos afeta, e podemos fazer outras perguntas, como, o que isso significa para mim? Para qual direção que aponta? O que eu posso mudar em mim nisso? Essa prática diária que permite também, quando a gente estiver se deparando com situações mais delicadas, mais profundas, mais complexas, mais ampliadas, nós possamos ter o tônus necessário para não desconectarmos de nós mesmos, para nós não voltarmos, que é quase que um vício que estamos no nosso DNA, para um processo de julgamento. Vamos focar, como disse o Conze, na relação e não na pessoa, para que possamos fazer uma justiça não julgamental, uma justiça realmente libertária, mas antes de tudo uma justiça libertária nossa, né? E não nos escraviza nas nossas emoções, nas nossas crenças de coisificação, de desumanização, né, que desacraliza, né, o mundo e o humano. Então, essa prática cotidiana, diária, é isso que precisamos, com essas técnicas que vamos aprendendo, né, escuta empática, né, enfim, comunicação não violenta, todas essas técnicas, exercitarmos diariamente, né, com nossos filhos, com todas as nossas relações. Perfeito, perfeito.
a justiça restaurativa conosco mesmo, né? O julgamento que fazemos de nós mesmos. Eu agradeço pela resposta. Agora eu vou começar a chamar, né? Então, a Lilian deu uma sugestão. Lilian, lembrando, nós temos 3 minutos para cada um, para pergunta e resposta. Rapidamente, Lilian, diga quem você é também aqui no Compass, querida, por favor. Lilian? Cadê o som? Está ouvindo? Sim, senhora. Eu participo aqui do Compass há, sei lá quantos anos. Primeiro eu fiz aquele curso, né, que o Luiz deu sobre a cultura de paz, depois eu participo, sou representante do Sindicato Rural de Londrina, e sou produtora rural, eu sou professora aposentada, bióloga, e aqui eu participo, o que é a biologia? A biologia é o estudo da vida, né? E a vida, se a gente tiver uma vida, tem que ter uma vida equilibrada para ter paz, para ter tranquilidade, tem que ter solidariedade, e o que o professor Afonso falou aí, que tem que trocar a lente, que eu até tenho um livro, né, trocar a lente, a gente tem que trocar a lente e trocar, como ele falou, as palavras e as atitudes que a gente tem, que não adianta, né, só trocar a lente, né, e você não ter nenhuma atitude. E aí eu peguei e lembrei, né, de qual que é o símbolo da justiça, é aquela mulher, né, com os olhos vendados, né, e aí eu acho que o que eu comentei aí no chat, aí que a gente poderia colocar o símbolo da justiça restaurativa, essa mesma mulher, mas com os olhos abertos e com alguma atitude, assim, de que está prestando atenção na situação, entendeu? Participando ativamente para construir realmente uma justiça. Porque a justiça de olhos fechados, ela não chega a lugar nenhum, que é o que está acontecendo no nosso país e no mundo em geral, né? Então, tem o lado positivo, que toda, assim, crise, né, digamos, ela vai desenvolvendo uma evolução, né? Então, essa evolução que a gente está tendo a oportunidade de ter é da gente pegar e focar na gente mesmo, nas nossas atitudes, e o que a gente pode fazer para melhorar, né? Eu participo também num grupo de filosofia, chama Pró-Vida, e lá na Pró-Vida a gente visualiza exatamente isso. Primeiro, a gente tem que focar na gente, a gente se autoconhecer, se melhorar, e depois tentar mudar o mundo. Porque não adianta, porque a nossa teoria de que a gente não é o ser humano não depende do mundo, o mundo que a gente que tem que mudar o mundo, né? Aí, Lilian. Opa, fugiu o som. Obrigado, Lilian. A sugestão está dada. Pergunta alguma específica, vou passar para o Luigi. Luigi, diretamente de São José dos Campos. Vamos lá? Agora sim, desativou. Bom dia de novo para quem eu vi entrou depois, né, da minha fala. A Fátima, minha vice-presidente aqui do Conselho, também está junto com a gente. Eu coloquei aí também que uma preocupação nossa aqui, nós temos a justiça restaurativa aqui já há algumas décadas, mais vinculada ao sistema de ensino municipal e estadual, ensino público de uma forma geral, e tem dado ótimos resultados, né? Temos um trabalho muito grande nas escolas, onde diminuiu o índice de judicialização de casos escolares, mas a nossa preocupação, e é uma questão que eu coloquei no chat, é o momento atual, né? Nós estamos no momento em que está todos confinados, teoricamente, a violência na rua deveria ter diminuído, porque não estão na rua, mas a violência doméstica, já temos índices em várias partes do mundo que aumentou com esse confinamento. E a minha preocupação, e eu estou procurando bastante, eu gostaria de que essa reflexão fosse para o grupo e a gente começasse a debruçar em cima, é o que vamos fazer depois dessa pandemia. Como que será esse relacionamento externo? Como será? Né? Hoje eu não posso abraçar ninguém, mas assim que liberar, que acabar essa pandemia daqui 1 mês, 2 meses, depende do estado, depende do município, como que será, né? Esse reencontro e como que nós vamos lidar com as relações humanas após isso. Porque, com certeza, nada vai ficar como era antes, há 1 mês, 2 meses atrás.
Então, as nossas relações humanas, como os dois professores colocaram, elas estão intrinsecamente ligadas, né, com a relação social que nós estamos vivendo. Então, para mim, é uma preocupação. Nós temos aí a perspectiva, né, porque são duas questões importantes, é a questão da saúde, a questão econômica, mas ninguém fala da questão social, né? A gente vai ver os noticiários, estão se falando muito da economia, que está sendo prejudicada, que a saúde está aí, mas a questão social, que para mim, como humanista, é muito mais importante que as duas outras. Eu sei da importância da saúde, eu sei da importância da economia, estou sofrendo com a economia, mas as relações sociais, elas que mais importam, e são elas que são o grande canais, o grande motivo da violência, né? Às vezes a violência acontece porque as relações sociais estão quebradas, e aí nós temos que trabalhar esse ponto. Então, fica a minha reflexão no ar, talvez com a próxima reunião, nós começarmos a pensar nisso também. E agradeço a oportunidade de estar aqui, e sempre que puder, estarei presente. Muito obrigado. Ótimo. Ok. Vai, Silvia. Algum tem resposta para isso? Dos dois? Agora já botei os dois para colocarem. Viu, Silvia? Vamos ver se a gente faz uma rodada de cada um falar, porque tem gente que... Peraí, Luiz, calma que nós temos a Jussara colocando também uma pergunta. Por favor, então, Jussara, é que eu gostaria de saber se o juiz, nosso convidado, né, de hoje, mas o senhor Egberto Penido tem alguma coisa a colocar em relação ao que o Luigi nos falou agora, por favor. Silvia, se pudesse, então, um bloco ao final, eu acho que vai estimular a participação dos colegas. Pode ser? Jussara, vamos lá. Se o professor Cláudio não se importar. Jussara, vamos lá. Você pergunta. Você coloca. Quem sou eu? Eu vejo você. Jussara? Fugiu? Não, problemas com o microfone. Será? Na realidade, a minha colocação era com referência a uma pergunta, né? Coloquei ali, compartilho, então, foi passada a palavra para mim. Na realidade, convido a todos, né, que comentaram até agora, parabenizo a todos pelas colocações, realmente colocações bem importantes, que me fez refletir sobre a questão do que eu vejo você, teve um significado tão forte, né? Na questão da necessidade que nós temos de fazer com que os outros, quando entram num círculo, se sintam acolhidos, né, a maneira como nós vamos tratá-los, e também a questão de como é necessário esse momento também de olhar para si, né? Esse confinamento tem permitido isso, de olhar para si, tem permitido olhar e descobrir um pouquinho quem sou eu, e eu tenho certeza que isso vai, após tudo isso, mudar a forma como as pessoas vão se relacionar, principalmente eu vejo que a forma como eu irei ver as pessoas vai ter, de alguma maneira, né, passado também pelo processo de transição. Então, muitas vezes a gente coloca, eu vejo, muitas vezes a gente coloca o nosso futuro na mão do outro, né, a questão do destino, mas é a vivência dos valores do dia a dia que vão definir. E levar isso ao conhecimento de outras pessoas, eu acho que é fundamental. Então, vejo, né, reforça esse momento, essa manhã de hoje reforça que realmente, né, eu estou no caminho certo. Que bom que tem vocês neste momento. Gratidão a cada um de vocês. Isso eu gostaria, então, de compartilhar com todos. Agradeço e chamo a Fátima. Estou correndo aqui para o nosso tempo dar. Vamos lá, Fátima. Bruno, depois você, tá bom? Fátima? Oi? Tá sem som. Tá sem som. Fátima? Tem que abrir o microfone. Agora, pronto. Ok. Bom dia a todos. Eu agradeço o convite, a oportunidade de estar aqui nesse grupo tão fundamental. E, assim, foi muito importante a reflexão, né, do Dr. Kozen. E eu fiquei pensando um pouco, né, na sua reflexão sobre a justiça, o quanto ela é transferível para todas as áreas, né, necessárias quando a gente pensa aí
nessa transição planetária que a gente precisa, né, viver, né, trazendo para o espaço da saúde, né, que é a minha área, eu sou aqui de São José dos Campos também, né, para a educação, para a área da assistência social. Então, assim, eu acho que se a gente for pensar num pós-crise, aí, eu acho que é trazer essa reflexão, né, dessas dimensões para todas as áreas. Aí a gente vai podendo encontrar uma fala comum, né, aquilo que nos aproxima no sentido da transformação, né, então é por isso que eu agradeço muito, eu acho que a profundidade foi muito, né, abriu vários espaços aqui de reflexão para mim. E, assim, indo um pouco nessa área né, da aplicabilidade, né, que a Silvia começa, gostaria de saber, né, do Dr. Penido, do Dr. Cozen, se vocês conhecem alguma experiência que trabalha especialmente com a questão da violência sexual contra a criança, adolescente, contra a mulher, aplicando, né, os princípios da justiça restaurativa. Eu agradeço a atenção. Então, Bruno, aí no final eles vão respondendo, estão anotando, né, doutora? E aí no final a gente faz um fecho com os dois ali. Fala, Bruno. Oi, Afonso, tudo bem? Parabéns aí pela sua fala, você foi bastante profundo, né? Eu sou Bruno Leão, sou estudante de jornalismo. Eu queria fazer duas perguntas, né? Essa transição planetária será com muita dor e sofrimento? Primeira pergunta. E segunda pergunta, na sua visão, você acredita que o diálogo interreligioso é bom para a humanidade? Para evitar guerras, conflitos? Porque eu estou fazendo TCC em relação a esse tema, eu estou estudando, me aprofundando e tal, eu queria saber a sua opinião. Parabéns aí, obrigado aí pelo espaço. Obrigado, Bruno. Viu, gente? A Carla, a Cidinha querem falar. Tem pessoas que eu não sei quem são, não falaram. Se vocês quiserem falar, fala e pergunta, e eles fazem um final, né? Os dois ali, o Afonso e o senhor Egberto. Quer falar, Carla? Espera aí que ela vai abrir o microfone, então. Depois a Cidinha fica preparada. Eu preciso sair, que eu tenho um outro compromisso agora, mas eu quero muito agradecer mesmo a participação do Dr. Cozen, né? E mesmo a contribuição de todos nesse momento, porque eu acho que aqui em Londrina a gente, de fato, está no caminho correto, né? A gente está mesmo buscando essas questões com a relação da dimensão relacional, buscando trabalhar muito o foco nos valores, né? O foco nessas relações mesmo entre as pessoas, né? E não no indivíduo, como o Dr. Cozen colocou. Eu agradeço, eu acho que só vem contribuir cada vez mais, pode estar sempre com a gente, né? E isso é bem bacana. Então, um bom dia para todos Joia? Vai, obrigado. Cidinha? Tá sem som. Tá sem som. Põe som aí. Deixa eu aproveitar o tempo. Gente, ponham, por favor, no chat o modo de contato. Por favor. Fica mais fácil de outras vezes. Então, enquanto a Cidinha resolve o som, Leozito, você quer falar aí? Também tá sem som. Se vocês conseguirem pôr o som, vocês falam. Oi, o meu entrou agora? Entrou, fala. Agradeço a presença também dos nossos convidados. Foi muito importante, novos conceitos que nós temos que depurar bastante. E passo a palavra a eles. Obrigada. Cidinha, nossa presidenta. A nossa presidente do Compass Londrina. Alô, presidente. Alô, Dá para falar agora? Raquel, eu não conheço. Se vocês quiserem falar agora, a gente pode passar para eles e encerrar. Abriu meu microfone, Luiz? Abriu, pode falar. Tá, eu não pude assistir tudo, porque eu tive problemas que foi com a internet aqui, porque eu não consegui entrar.
E aí eu sou Leozita, represento a Associação de Mulheres de Negócios Profissionais de Londrina, BPW Londrina, e agora recém-instalado o Comitê pela Paz na BPW Brasil, onde participo também. Ok. Mariana, Clara, Marion, aqui no chat, ó. Vocês querem falar? Vale agora, eu quero isso para sempre. Então, Mariana, eu sou da diretoria de ensino de Jacareí, atuo no projetos especiais, estou aprendendo bastante sobre as ferramentas da cultura de paz e estou muito grata por poder participar aqui e aprender bastante com vocês. Bom dia a todos. Fala, quem que é? Bom dia, posso dar um oi? Fala. Então, eu sou a Marion, de Novo Hamburgo, Rio Grande do Sul, facilitadora, então, pela Júris, né, e atuo, então, num programa que nós temos aqui no município, que se chama Restaura Novo Hamburgo, né. Não consegui entrar desde o início, perdi algumas falas, mas estou bem feliz de poder estar participando agora, daqui a pouquinho já tem outra reunião. Disponível, assim, né, Luiz? Viu, gente? Quem não pôs ainda, porque a gente está copiando lá o chat, põe da onde é o nome, a cidade. Quem já pôs, tudo bem. Quem não pôs, põe lá o nome, a cidade, para a gente saber quem que participou. Tem mais alguém que falou aqui, ó, que eu não chamei o nome? Alguns nomes aqui, ó. Eunice falou? Eunice... Não falou. Fribeiro, não sei se falou também, acho que não. São José, Fátima, né? Quem mais quer falar aí? Aí nós vamos passar para eles. Se vocês puderem falar agora, de onde é, rapidamente. Oi, posso falar? Por favor. Eu sou a Soleide, eu sou de Campo Grande, Mato Grosso do Sul, e eu sou facilitadora na Justiça Restaurativa Escolar, junto à Coordenadoria da Infância e Juventude. A gente tem um programa junto às escolas estaduais e municipais e fazemos esse trabalho também restaurativo nas escolas. Okay. Tem uma outra moça. Você quer falar? Posso falar? Fala. Eu sou Débora, do Núcleo Viva Paz, aqui de São José dos Campos, e participo do Conselho de Paz daqui também do município. E eu gostaria de agradecer também a participação, o convite da Silvia, que essas reuniões estão sendo muito, muito boas, muito importantes para a gente refletir esse momento. Obrigada. Ok, eu estou vendo mais uma pessoa, uma moça, eu não sei, aqui não consigo identificar, de cabelo comprido, está com fone de ouvido branco, você não quer falar? Blusa azul. Você quer falar? É você mesmo. Sou eu? Sou eu? Eu já falei, desculpa, antes eu estava com a câmera desligada, eu sou a Marion de Novo Hamburgo. Ah, pois não. Tá. Antes estava desligado, tá bom? Já falei e coloquei meus dados ali no chat. Legal. Eu já recebi. Então, da lista que está aqui, ó, dos 19, todo mundo teve oportunidade de falar, porque a gente vai passar para os dois e aí eles encerram. Pode ser assim? Só não esqueçam de colocar o meio de contato para a gente voltar a convidar para outros eventos. Além do que, todas as quartas-feiras, nesse horário, nós estaremos fazendo algum encontro. Já são convidados, né, Luiz? Ah, sim. Isso mesmo. Bom, então, se todos falaram, eu não sei. Falta alguém? Que eu estava conseguindo colocar, ativar o meu microfone. Eu sou a Eunice, de São José dos Campos. Acabei de ver meus colegas, né, a doutora Fátima, o Luíde falarem. E eu entrei bem no finalzinho, né, e agradeço muito por ter, né, pego essa finalzinho, né, de excelência nas falas das pessoas. Obrigada. Ok. Então, acho que dos 19, imagino que todos falaram. Se tiver algum erro aí, não sei. Aí podemos passar, então, para o Penedo primeiro e depois o Afonso encerra. Pode ser assim?
Da minha parte, pode, sem problema. Então, doutor Egberto, bom, são várias questões, só com relação à pergunta, né, de uma experiência com violência doméstica, eu referencio muito a experiência do Paraná, com a juíza Larissa, né, que inclusive vai ter uma live com ela, se não me engano, no dia 7 de maio, então recomendo esse acesso a essa live, depois eu posso compartilhar aqui o link, né, onde ela vem trabalhando também há algum tempo, um bom tempo já, né, a inserção da justiça restaurativa nas dinâmicas, enfim, nas situações de violência doméstica, né. A questão social é uma questão sempre presente, né, mesmo a gente, na própria normativa que trabalha a questão da Justiça Restaurativa no Conselho Nacional de Justiça, que é a Resolução 225, né, de 2016, falamos da dimensão relacional, social e institucional. Essa questão social é uma questão premente nesse momento que estamos vivendo, né, sempre linkando um pouquinho com a temática que nos traz aqui hoje, né, que é esse viés espiritual, mas não tem como não pensar espiritualidade, como bem também pontuou o Conze, se não pensar uma questão de pacificação social, uma questão social inerente, né? A questão espiritual é uma questão de ação, né, permanentemente. Não sabemos, tem uma outra pergunta que traz a questão de dor e sofrimento, né? Enfim, essa transição, ela traz processos de enlutamento, traz processos de perda, mas esse processo de enlutamento, de dor, eles estão presentes no nosso cotidiano, né? Num processo circular, um círculo restaurativo, um círculo de construção de paz, uma conferência familiar, seja qual for a metodologia, nós lidamos com esses enlutamentos, né? E como sair de um luto, né, e se colocar a serviço da vida. Por isso que a justiça restaurativa, ela se propõe não fazer uma justiça não através do julgar, mas do criar, né? Ela tira a energia do julgamento, né, e traz a energia para a criação, para a criatividade, e isso se faz novamente no encontro, né, para que a gente possa dar respostas efetivas e eficazes, né, nesse momento, não é nem o futuro que nós estamos vivendo, e nós não vamos voltar para uma normalidade, fazendo uma correlação até com a justiça restaurativa, que às vezes o nome restaurativa parece que nós vamos restaurar o status quo anterior, né? Mas o status quo anterior geralmente é o que estava gerando desequilíbrio, né? O que nós queremos não é voltar para uma normalidade já reconhecida, mas restaurar um valor justiça, restaurar uma dinâmica de equilíbrio, de respeito, de sacralidade, de interconectividade. Esse é um desafio que não tem uma resposta genérica, né? Vai ser construída paulatinamente, e não vai ser naquela lógica binária de ou econômico, né, ou a saúde, ou, enfim, vai ser de uma forma integral, né? Por isso, eu ressalto o tempo todo a necessidade de uma prática diária, né, de exercício constante do que a gente está falando aqui de justiça, como construímos sentidos, né, como realmente de uma forma ética, como nos conectamos, possamos, nessas encruzilhadas tão intensas, que nos confundem, que vêm princípios que são antagônicos. A justiça trabalha muito com essas antinomias, de acordo com o merecimento, de acordo com a necessidade, como é que a gente compõe isso, e como é que a gente transcende com uma outra perspectiva integral, inclusiva, né, sistêmica, holística, complexa, né? Então, isso se faz através da criatividade e com o outro, então, mais tonificando a nossa prática diária, né? Bom, eu acho que já falei um pouquinho demais, né, nessa finalização, né? Mais uma vez, agradeço muito a oportunidade, né? Aqui presto a minha homenagem novamente ao Leoberto Branquer, ao Conze, né? Ao Conselho de Paz de Londrina,
né? Tenho muito contato também com a Lia Disken, é um inspirador ver também todo esse movimento se espalhando. Parabenizar, então, o trabalho que vocês fazem desde essa palestra. Muito obrigado. Nós que agradecemos. Senhor Afonso? Então, professor Luiz Cláudio, eu agradeço, tem as questões que foram pontuadas, cada uma delas certamente mereceria um outro evento como esse, pela sua complexidade, pelo seu sentido. A proposta da Silvia é muito inteligente, eu acho que nós temos que revestir essa mulher da justiça, que não pode ficar, evidentemente, de olhos vendados. Quem sabe uma mulher com a flor na mão, né? Ou abraçada com seus filhos, né? Numa dimensão relacional, né? Quem sabe nós desfocamos do sujeito e construímos uma imagem da justiça como a justiça que se faz no abraço, né? No cuidado de um com o outro. A tua contribuição, Lilian, é importante, Silvia, é importante. Lilian. Mas é a Lilian. É da né? Lilian, Isso, da é da Lilian. Obrigado, Lilian. Eu penso de que o Luigi coloca uma questão que nos envolve, né, nesse momento. Eu diria para o Luigi que eu nunca senti tanta falta, né, dos meus relacionamentos como nesse tempo da pandemia. Desde os meus filhos, porque eu estou aqui em casa com a minha mulher, meus filhos já saíram de casa, mas vê-los e conversar com eles, dos meus colegas de trabalho, na faculdade e assim por diante. Talvez, Luigi, esse seja um momento mesmo de nós deixarmos de ser menos autômatos nas nossas relações, porque a gente se cumprimenta, a gente se encontra, parece que é tudo automático, a gente se beija, oi, tudo bem, tá tudo bem, mas a gente só se dá conta da importância disso quando isso nos falta. E talvez confirma o quanto os seres humanos são relacionais. Só posso entender, Luigi, que esse é um momento importante para a gente aprender a importância disso, e quando voltarmos, conseguirmos prestar mais atenção aos nossos relacionamentos. A Fátima levantou esse tema da saúde, especialmente contra a violência. A gente, eu acho que tem experiências bem-sucedidas pelo país. O Egberto referiu uma de São Paulo, do Paraná, que é de Ponta Grossa, né, da doutora Larissa. Eu, em homenagem a Marion, que está aqui de Novo Hamburgo, eu gostaria de referenciar a experiência do Juizado de Violência Doméstica de Novo Hamburgo. É uma juíza e uma promotora muito envolvidas, com uma equipe muito interessada, que está testemunhando o sentido desta prática, especialmente aí no campo da violência contra a mulher, ressignificando todo o sentido do atendimento. São coisas que nós precisamos aprender. Teria muito para falar sobre isso, porque esse tema, ele chegou no Brasil, quando a justiça restaurativa chegou no Brasil, esses eram dois temas tabus, a violência intrafamiliar, né, e a violência sexual. Né? Robert Zer, quando voltou ao Brasil, pela segunda vez, ele passou a mudar suas observações, e visualizar que talvez a única esperança da superação de um trauma de abuso sexual, especialmente de natureza intrafamiliar, seja por essas metodologias. Quando nós oferecemos a essa pessoa um momento de profunda compaixão, de empatia com a experiência traumática que ela teve, e talvez com essa compaixão, com essa empatia, ela possa encontrar a força necessária para a superação daquele episódio. O Bruno faz duas perguntas. Bruno, a dor e o sofrimento na história da humanidade sempre foram motivos das grandes mudanças. Não só as epidemias, as pestes, mas também as guerras e assim por diante. Eu não consigo imaginar que esse momento não seja um momento de profunda transformação, como todos nós achamos, portanto, de confirmação de que nós vivemos um momento de transição. E tomara que a gente consiga sair melhor do que somos. Esta, no fundo, é a esperança, o sentido desse sofrimento, senão ele seria em vão, ele se esgotaria do sofrimento pelo sofrimento.
Também o diálogo interreligioso, Bruno, se você está investigando isso, entre as religiões há 50 anos atrás, e vai perceber o quanto nós já mudamos. E facilmente perceberá o quanto ainda temos por mudar. Ou seja, nós, no campo das religiões, estamos muito apegados às nossas certezas, às nossas verdades. A minha verdade da minha religião é a única, e as demais não têm nenhuma verdade, né? E, portanto, são contra a minha verdade. Como se nós não pudéssemos, né, também respeitar as diferenças no campo dessas concepções da verdade, né, do sobrenatural, e assim por diante. Também eu deixo o abraço aqui a todos, acho que eram essas mais ou menos as questões, pelo menos que eu anotei. Cláudio, muito obrigado pela oportunidade, quero cumprimentar a Londrina, eu tenho vocês no coração, eu tenho uma grande, não sei se ainda está, mas acho que continua lá, a doutora Cláudia, né? Ela é uma grande amiga, uma grande estimuladora da justiça restaurativa, ela está empareirada, né, com os juízes brasileiros, como o doutor Egberto, né, testemunha uma outra possibilidade de justiça, né? Isso que encanta, isso que nos move, né? A justiça restaurativa, deixa eu concluir dessa forma, ela mudou a minha vida, né? Ela mudou o sentido da minha atuação profissional, ela mudou as minhas relações familiares, aqui em casa, com os meus filhos, com os meus amigos. Ela nos transforma. E o meu apego, e o meu entusiasmo, né, e essa comunhão espiritual que eu tenho com esta concepção, ela hoje alimenta, né, o sentido da própria existência. Eu não teria nenhum sentido se eu não conferisse, por exemplo, uma oportunidade como esta, como um sentido para mim mesmo. Ou seja, de alguma forma, dar uma contribuição para a transformação social, transformação de uma cultura de confronto, de oposição, desta luta que está ali na rede social, da sentença em que todo mundo condena todo mundo, se acha no direito de opinar sobre tudo, para uma postura de humildade, de recolhimento, de respeito à diferença, né? E da tentativa da convivência na diferença. Nós sabemos de que isso é possível, desde que a gente troque de olhar e se disponha a fazê-lo. Obrigado, muito obrigado mesmo, Cláudio, e a todos os que participaram desse nosso encontro. Foi muito bom para mim. Nós aqui do Conselho de Paz, né, que agradecemos muito a participação de vocês, de todos, né, que vieram, todos igualmente, né, mas principalmente o doutor Afonso, que me salvou ontem, né, falou, não, vamos lá, se o Leoberto está precisando, né, mas foi muito importante isso, porque agora eu conheço o senhor, né, também, não conhecia até então, já assisti seus vídeos no YouTube, alguns, e agora conheci o doutor Egberto, né, também, prazer em conhecer, e os outros aí que vieram e que falaram que é de outras cidades, que nós vamos ver direitinho aqui, espero que a gente possa continuar juntos. Nós, como a Silvia já disse, estamos com a intenção de fazer toda a quarta, né, a próxima quarta ainda não tenho o nome certinho para falar, mas a gente já está em contato com outras pessoas, então vocês estão sempre convidados a voltar aí de quarta-feira. E convidados a darem sugestões também, né, Luiz? Das sugestões e nomes aí. Agora o senhor tem o meu WhatsApp, né, senhor Afonso? Perfeito. Uhum. E o senhor também, senhor Egberto, puder passar depois o seu celular, o seu WhatsApp, aí a gente vai trocando figurinha. O pessoal também de São José, nós já temos, né, Silvia? Esse contato, vamos sugerir. Contato bacana. Nomes. Eu já convidei... Todos os outros. Que delícia. Mato Grosso. Oi? Que delícia, Mato Grosso temos, olha lá, tem mais, Rio Grande do Sul, bastante. É interessante isso, né, a gente conseguir. Mas, enfim, gente, obrigado, então, tá? Eu agradeço a todos e vamos, então, fechar a live, né? Eu vou colocar uma musiquinha aqui, ó, de fundo, e aí, se vocês quiserem falar tchau, soltar o microfone,
Valeu, um grande abraço, viu, Luiz Cláudio, a todos vocês. Valeu. Tchau, tchau. Obrigado. Muito obrigada, viu? Adorei essas falas aí. E dos colegas que participaram. Quanto mais